Vamos então começar a nossa 14ª aula do nosso curso de Física 3 e hoje a gente continua vendo o capítulo 28 do Hadley. Esse vídeo é a parte 2 do capítulo 28 que fala sobre campos magnéticos. Se você não viu a parte 1 ainda e se te interessar, né, é claro, volta lá no canal, procura lá a aula 13 que vai ser a parte 1 desse capítulo 28 do Hadley, lembrando que essa é a parte 2. Se você estava andando pela internet procurando qualquer coisa e caiu nesse vídeo aqui sem querer e não me conhece ainda, eu sou o professor Douglas Oliveira, está no canal Doug.Física e aqui nesse canal do YouTube você encontra um monte de conteúdo para te ajudar a passar nas disciplinas de físicas da faculdade. Você encontra o meu curso de Física 1, Física 2, esse aqui de Física 3, Física Moderna, um monte de exercício resolvido aí, tudo para te ajudar a facilitar você aprender cada vez mais e passar nas físicas aí, né? Mas chega de papo furado, vamos só ver o que a gente vai aprender na aula de hoje. Lembrando aqui que a gente está na segunda parte do capítulo 28. E o que foi a primeira parte, Douglas? Eu te falo. Se você está procurando essa equaçãozinha aqui, ó, a força que uma partícula de carga Q, que tem uma velocidade V, sente quando está no campo magnético, essa equaçãozinha aqui a gente trabalhou lá na parte 1. Então, se você não lembra dessa equaçãozinha aqui ou não viu ainda, volta lá na parte 1, que foi lá que a gente explorou, fez exercício, fica 1h30 falando sobre isso. E lá no finalzinho daquela aula a gente também viu a força que um fio sente quando ele está no campo magnético. A gente viu que a força era igual a I L vezes B. Essa equação a gente vai utilizar aqui também nessa aula de hoje, mas a gente introduziu ela na aula anterior, tá? Então o que a gente vai ver nessa... Se te fizer falta esse conteúdo, volta lá na parte 1, tá? Então o que a gente vai ver na aula de hoje, já que a gente já viu essas coisas que talvez são as questões mais famosas do capítulo 28, mas o que a gente vai ver nessa segunda parte agora? Essa é aquela aula que você começa a sentir que todo o seu trabalho duro em Física 3 começa a pagar os dividendos, que ele começa a compensar todo esse trabalho que você viu. Porque a gente vai ver hoje, daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos, a gente vai ver como que o motor elétrico funciona. Como que você consegue, através de uma bateria, fazer um motor girar. E aí é o princípio de funcionamento dos motores elétricos dos carros de hoje. A gente vai ver como isso funciona. E esse conhecimento vai ser dado primeiro aqui, a gente vendo como que funciona o torque em espiras. Então, se você geralmente não consegue, ou dessa vez, pelo menos, você não consegue relacionar a matéria que você está vendo com a realidade, com as aplicações, a gente vai ver torque em espiras e depois eu vou te explicar como que dá para fazer o motor com isso. Depois a gente vai falar de momento dipolar magnético, super importante, o spin do elétron aqui, o momento dipolar magnético. E depois a gente vai falar da descoberta do elétron, é isso que a gente vai falar. Mas eu acho que esse é o assunto aqui que talvez mais chame a atenção de você. É você descobrir como que funciona o motor elétrico. Então, se algum dia você espera trabalhar com isso, tá aqui o início da história aqui dos motores elétricos, estão aqui na aula de hoje. É claro que eu não vou começar já falando sobre motores elétricos, a gente tem que ver o que isso tem a ver com a nossa matéria também, né? Os motores elétricos são a aplicação do que a gente vai ver agora, que é o torque. Vai parecer que não tem nada a ver, mas eu já vou te provar que tem tudo a ver, que é o torque em uma espira. Percorrida por uma corrente. Percorrida por uma corrente. O que eu quero dizer com uma espira? A primeira coisa é você saber que a espira, que a gente vai ver espira pra caramba, acho que eu até já vi em outros capítulos, mas espira nada mais é do que um fiozinho enroladinho aqui na forma de um laço. Aqui, talvez essa imagem não é muito boa não, porque são vários fiozinhos, né? Mas imagina que é um fio feito no formato de um laço, isso é uma espira. Se são vários lacinhos, a gente chama de bobina. E aí você pode fazer com qualquer fio, não precisa ser um fio especial, não, pode ser aqueles carretéis de fio. Tudo que você tem que garantir é que que um fio não toca, não conduz para o outro, né? Por isso que esses fios aqui geralmente eles têm esmalte em volta, que é para tornar ele isolante. Aí você pode enrolar ele, porque senão é um fio só. Se você quiser tentar fazer várias voltas, você tem que tornar uma superfície isolante em volta dele, por isso que tem esmalte nesses fios aqui. Mas é isso que é uma espira. Espira é um fiozinho enroladinho, não tem nada demais. E uma bobina são vários fiozinhos enroladinhos, também não tem nada demais, tá? Então,
Uma questão super simples que você pode fazer na sua própria casa, fazer uma espira. Então vamos imaginar aqui, ó, fazendo essa espira de laranja. Vou fazer desse lado aqui porque eu tenho mais espaço. Então eu vou representar a minha espira num quadradinho, porque as contas são mais fáceis, mas elas valem para qualquer formato de espira. Tá? Lembrando que espira é uma voltinha só. E aí a gente tem aqui a bobina, aí são várias voltinhas na espira, mas é praticamente a mesma coisa. Então o que eu vou dizer para você aqui? Ó? Eu vou aplicar um campo magnético nessa direção, aqui ó, da esquerda para a direita. E eu vou dizer para você que tem uma corrente elétrica, essa corrente elétrica aqui ela vai ser no sentido anti-horário. Então a corrente elétrica vai ser para cá, ó. Essa aqui vai ser a corrente elétrica. E eu quero saber que força que essa bobina vai sentir. A gente vai mostrar e vai fazer as contas e vai mostrar, mas está aqui uma dica que vai te ajudar sempre, que é o seguinte aqui, ó, cada vez que você vê uma espira ou uma bobina que está sendo percorrida por uma corrente, vou tentar desenhar ela aqui em 3 dimensões. Ó, agora estou tentando desenhar ela em 3 dimensões aqui, ó, tá? Não, ficou bem ruim, mas só para tentar imaginar aqui, ó, vamos tentar desenhar melhorzinho para você conseguir imaginar. Então, tá aqui a minha espira, ela tá assim, ó, né? Não dá para ver? Tá assim, ó. Ela tá sem espira, assim que eu tô tentando desenhar ela assim. Tá assim, tá virado para cima. Cada vez que você vê uma espira que está sendo percorrida por uma corrente elétrica, como que você tem que imaginar? E todos os comportamentos já vão vindo aí, e aí você não vai precisar... Quer dizer, na verdade, talvez você precise fazer a conta, mas aí você não precisa fazer a conta para descobrir o comportamento que vai fazer. Você tem que imaginar que tem um ímã aqui no meio. Cada vez que uma corrente passa de uma espira, você tem que imaginar que ela vira um imãzinho. E isso é de fato o que acontece, tá? Não é uma alegoria minha aqui, não. Ela vai gerar um campo magnético para cima e um para baixo, como se ela fosse um ímã. Então, por isso que essa parte das espiras aqui aparece no campo magnético que a gente vai continuar vendo na aula seguinte. No capítulo 29 a gente vai continuar vendo isso, a gente vai explorar como que esse campo magnético surge aqui na espira. Nesse capítulo ainda não, no 29 eu vou te mostrar como que esse campo magnético surge. Mas, de qualquer maneira, o que vai acontecer aqui? Ó? Se você tem uma espira, uma bobina que passa uma corrente, você já troca ela por um imãzinho que você vai saber o comportamento. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, vou provar com conta com vocês, mas eu disse para vocês que tem um campo magnético aqui daqui para cá, né? Então, tentando simular aqui o que eu estou fazendo, o campo magnético está vindo aqui, ó, né? E o campo magnético vindo da esquerda para a direita é como se eu tivesse a face norte do ímã aqui e a face sul do outro lado, né? Assim que eu criaria esse campo magnético que eu estou mostrando para vocês. Ali seria o norte e aqui seria o sul. Tá vendo? Para eu ter um campo magnético que vem da esquerda para a direita, como se eu tivesse a parte norte do ímã aqui. O que vai acontecer quando esse ímã vê esse ímã aqui? Ó? Eles vão se repelir, não vão? E aí, o que vai acontecer? Eu vou criar uma força que vai fazer ele girar para cá. E aqui, ó, vai atrair o sul. Então, vai fazer uma força para cá. Então, beleza, já sabe, né? Viu uma espira que está passando uma corrente elétrica nela, já imagina que tem um imãzinho, troca ela por um imãzinho. Qual é a face norte, qual é a face sul do ímã? A gente vai ver lá na próxima aula. Na próxima aula, não tenho certeza, no próximo capítulo com certeza. No capítulo 29 eu vou mostrar para vocês para onde vai estar apontando o norte e para onde vai estar apontando o sul. Mas essa é a dica principal, por isso que a gente vê bastante espira. Espira é a mesma coisa, né? Equivalente a ter um ímã no lugar. Por isso que a gente vai ver bastante coisas com espira. Mas voltando aqui no exemplo, deixa eu apagar aqui só para não confundir. Voltando ao exemplo, a gente vai mostrar esse comportamento matematicamente. A gente vai fazer a conta para mostrar o valor dessa força aqui que a gente tem. Mas lembrando, o comportamento mais importante para mim, né? Para mim, mais importante que você saber fazer a conta é você conseguir entender o comportamento. Se você conseguir entender que uma espira ela vira um ímã, entre aspas, é que ela vira um ímã, para mim já é o suficiente, mas é claro que só isso você não vai passar na disciplina nem comigo. Eu falei que é o suficiente para a vida, né? Mas na prova não vai cair só isso. Mas isso para a vida, isso que é o importante. Vamos decidir algumas faces aqui da espira. Faces não, né? Dos lados. Esse é o lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, porque a gente vai tentar
calcular de novo, ele vai calcular a força que essa espira vai sentir quando ela está nesse campo magnético, lembrando que tem uma corrente I passando por essa espira. A gente já sabe o que vai acontecer porque a gente sabe que uma espira vira um imãzinho, então ela vai ter um torque que vai fazer ela girar. Essa é a parte importante. Vamos dizer que esse lado aqui tem comprimento A e esse lado aqui tem comprimento B. E aí eu vou tentar calcular qual que vai ser a força nessa espira. Então a força magnética, força devido ao campo magnético, vai ser a força no lado 1, mais a força no lado 2, mais a força no lado 3, mais a força no lado 4, não é isso? É só somar as forças aqui e boa. Opa, 4 aqui é 4, não é 3. Só somar as 4 forças e meio que acabou. Então vamos fazer aqui, vamos tentar calcular. Primeiro a 1 e a 3, que a 1 e a 3 elas são as mais fáceis. Por quê? Vamos lembrar qual é a equação para a gente calcular o campo magnético. É a força que o campo magnético faz em um fio. Força que o campo magnético faz em um fio vai ser igual a corrente elétrica vezes o vetor L, que aponta na direção da corrente, vezes o produto vetorial agora com o vetor campo magnético. Essa é a equação que a gente vai utilizar. E aí vamos olhar aqui primeiro nesse ladinho 1 aqui. Nesse ladinho 1, para onde que aponta o vetor L? Ele aponta na direção da corrente, então aponta para cá, né? O vetor L aponta para cá. E você sabe, ou não sabe, e estou falando agora, que o produto vetorial de dois vetores paralelos ou antiparalelos, quanto que dá? Isso mesmo, dá zero, exatamente, dá zero. Então, o produto vetorial de B com L nessa face aqui de cima, na face não, nesse lado aqui de cima, ou no aqui de baixo, ó, vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque os vetores B e L são paralelos ou antiparalelos. Então, logo de cara, eu já consigo encontrar que o F1 é igual a zero e o F3 é igual a zero também. De novo, por que isso? Porque o produto vetorial de L com B, se L e B são vetores paralelos ou antiparalelos, dá zero. Não pode estar apontando na mesma direção, não. Então, faltou só eu calcular o F2 e o F4. Então, vamos calcular aqui. Vamos ver como que funciona. Vamos olhar aqui o F2 primeiro. Lembrando que a gente pode fazer a regra da mão direita. Eu posso calcular o módulo dele, o módulo do FB. Ele vai ser igual a I vezes o módulo de L vezes o módulo do B vezes o seno do ângulo entre eles, né? O seno do ângulo entre eles. É mais fácil eu só trabalhar com o módulo, depois eu decido a direção utilizando a regra da mão direita. Então vamos, por exemplo, aqui ó, na F2. O módulo da F2 vai ser igual a corrente I vezes o L. Quanto que é o L2? Aqui o L2 é Azinho. Vezes o campo magnético B. Vezes o seno. O seno ele faz 90 graus aqui, ó, né? Esse seno de 90 é 1. Então vai ser, vou só fazer mais uma linha aqui, por acaso você não conseguiu perceber isso de cara. Chegou uma carreta furacão do Natal aqui na frente de casa, que está fazendo barulho. Então, se vocês escutarem música de Natal, é a carreta furacão do Natal que está passando aqui. Então, esse F2 igual aí a B. E aí a gente precisa decidir para onde que ela aponta. Vamos utilizar a regra da mão direita aqui. A regra da mão direita é bem simples. É o primeiro vetor que aparece e o segundo vetor que aparece. Primeiro vetor que aparece, segundo vetor que aparece, terceiro vetor que aparece. O primeiro que aparece é o F, né? Então esse aqui é o F, esse aqui é o L e esse aqui é o B. É só você colocar nas direções. Aí a gente sabe que o L na face 2 é para baixo, o B é para cá, B é para cá, não é isso? O B é para esse aqui é o B é para cá. O L é para cá, ou seja, o meu dedão aqui está apontando para mim, a força está vindo aqui para mim. Então, essa força que eu vou fazer de vermelho aqui, ó, só para a gente entender, essa força ela aponta para mim. Essa força apontando para mim, a gente coloca ela assim, ó, né? Que é a lembra da flechinha, né? Se ela estivesse apontando para dentro, seria assim, o x. Então, vamos colocar aqui, ó, de uma maneira bem esquemática, o vetor F2. E cadê o versor? O versor está aqui, ó. Só para a gente saber para onde que ele aponta para mim. Já o vetor F4, ele é bem parecido, ele vai ser igual a I, vezes o A de novo, né? Vezes o A, vezes o Bzão.
e de novo vezes o seno de 90, né? Não vou repetir a linha seno de 90. E aí eu posso de novo utilizar a regra da mão direita, ó, esse aqui é o F, esse aqui é o L, esse aqui é o B. O L agora aponta para cima, o B aponta para lá. E aí, ó, o dedão aponta para vocês aí, ó. Mas o para vocês é para dentro da página. Para dentro da página que eu estou fazendo aqui, ó. Para dentro da página. Quando eu chego perto de vocês, eu estou entrando na página. Talvez você vire saindo, né? Talvez confunda aí. Mas faça aí com os seus dedos, você vai ver que dá certo. E aí aqui vai ser entrando na página. Esse vai ser o vetor F4. E aí os valores de I, de A e de B podem ser qualquer um, né? Não tem nenhuma restrição em relação a esses valores. Então a gente descobriu as forças. E aí a gente descobriu que vai ter uma força aqui que está pegando esse ladinho e jogando para mim, e vai ter uma força que está fazendo isso aqui entrar para dentro. Então uma está puxando para cá e outra está empurrando para lá. É isso. Vamos olhar de lado só para você entender o que vai acontecer. Olhando de lado agora. De lado, vamos desenhar a nossa espira. Nossa espira está aqui assim, de ladinho, olhando ela de lado. De lado a gente está olhando aqui o lado 3, tá? A gente está olhando aqui o lado 3. De lado. E aí o B continua vindo daqui para cá, né? O B continua vindo daqui para cá. Aqui a gente estava olhando lá de cima, agora ela estava olhando lá de cima assim. Agora você pega e está olhando ela assim. É isso que eu estou fazendo. Então, antes era assim. Agora é assim, ó. Tá olhando aqui na minha mão? É isso que a gente está fazendo agora. E vamos desenhar aqui o que a gente acabou de descobrir. Ó. Esse aqui aponta para lá. Quando você gira, ele acaba apontando para cima. Então, essa aqui vai ser a F2. E a F4 ela aponta para cá. Ó. Essa aqui é a F4. Então, essas vão ser as forças que eu vou sentir aqui, ó. Nessa face, uma empurra para cima, outra empurra para baixo, né? Nesse ponto de vista que a gente está vendo aqui, ó. Se eu segurar ela aqui no meio, em relação a esse ponto do meio, o que eu vou fazer? Eu vou dar um torque nela, ó. Segura ali no meio e imagina que está fazendo essas forças, uma para cima e para baixo. Vai fazer o quê? Vai girar essa espira. Então, quando a espira está aqui no campo magnético, vai surgir um torque nela. Essa distância aqui, ó, quanto que é? Essa distância aqui é B sobre 2, né? Porque tudo era B. Então, aqui é B sobre 2. E aqui também é B sobre 2. E aí eu posso calcular esse torque. Vamos lembrar que o torque lá da física 1, torque igual a R, produto vetorial com F. Ou então a gente pode escrever isso sem se preocupar com o caráter vetorial, vai ser igual a R, F seno de θ. Pronto, carreta furacão foi embora. Graças a Deus, está fazendo uma barulheira aqui que meu Deus do céu. Distraindo as ideias aqui. Então aqui o torque é RF seno θ. O que é o R nesse caso? O R é a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Qual é o eixo de rotação? O centro aqui da espira, né? Então esse R nada mais é que B sobre 2. Então esse R é B sobre 2. O F é a própria F, F2 e F4. E o seno de θ é 90 graus, né? Aqui, ó. O vetor R ele aponta em qual direção? Ele aponta do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Aqui, ó, esse é o R, esse é um R e esse aqui é um outro R. Daria para a gente utilizar aqui, em vez de 90 graus, daria para utilizar o 270 para a gente descobrir a direção da força, mas você consegue perceber facilmente aqui o que vai acontecer. Então, vamos só calcular o módulo do torque, vamos esquecer o sinal aqui um pouquinho. O torque vai ser o quê? O R é o quê? O R é B sobre 2. O F é F2 e F4, e se você perceber, eles têm o mesmo módulo, ó, é IAB. Então, vezes IAB, B, e o seno de θ é 90 e seno de 90 é 1, não é isso? Então esse é o torque devido à força 2 aqui, ó, o torque devido à força 2. Não é, isso aqui não é F2, é o torque devido à força 2. E aí eu vou somar com o torque da força 4. O truquezinho aqui do torque, para você escolher o sinal, é você perceber se eles vão girar os objetos para o mesmo... no mesmo sentido ou não, né? A F2 gira para que lado? Para cá, ó. E a F4 gira para cá também. Então, as duas estão contribuindo para girar na mesma direção, né? Então, você soma elas. Se uma tivesse para cá, ó, para cima, aí você faria uma força para girar para cá, um torque para cá. Aí você teria que descontar com o primeiro, mas não é o caso.
Nesse caso aqui, as duas, F2 e F4, elas contribuem para girar no sentido, nesse caso aqui, no sentido horário, né? Então, é só somar as duas. E aí, o torque devido à força 4, de novo, é B sobre 2. E aí, a força que a 4 faz, o módulo da força é exatamente igual ao módulo da 1, ou seja, IAB. E, de novo, o seno o seno é o mesmo, né? Geralmente, a gente sai do R e vai até o F, não é isso? Sai do R e vai até o F. Acho que era isso que a gente fazia. No sentido... Sai do R e vai até o F no sentido anti-horário. Sai do R e vai até o F no sentido anti-horário. Vai dar 90 graus os dois. Não vai dar 270, não. Vai dar 180 os dois. Beleza, se for somar os dois aqui, ó, vai ter B sobre 2 mais B sobre 2, então vai ficar simplesmente B. Então vai ficar assim, ó. I, ABzinho. Cadê Bzinho? Vezes o Bzão. Esse vai ser o torque aqui que a minha espira vai sentir. Mas repara comigo que A vezes B, o que é? A vezes B é base vezes altura, né? Altura vezes base, tanto faz. É base vezes altura, que nada mais é do que essa área da minha espira. E aí eu vou trocar isso por um azão. Que cor que eu escolho? Vai ser laranja de novo. Vai ser um azão, porque é a área da espira. Ou seja, o torque ele vai ser igual a corrente vezes a área da espira vezes o campo magnético. Então, o que é isso que a gente encontrou? A gente encontrou o torque, mas a gente encontrou o torque por um caso especial, quando o campo magnético ele é paralelo ao eixo da espira. Então, esse aqui é o torque quando B é paralelo. A gente já vai fazer o caso quando isso não é verdade. É paralelo. Vamos só anotar que essa aqui é a área da espira, tá? Caso você esqueça. A área da espira. Então, a gente fez esse caso quando aqui, ó, o B é paralelo ao eixo. Aqui, ó, tá vendo? B paralelo ao eixo. Mas e se o campo for inclinado em relação ao eixo? Vamos fazer aqui, ó. Depois a gente pega o caso geral, tá? Espera um pouquinho. Esse aqui já é o caso mais geral. Esse aqui era o primeiro, só para a gente entender o que está acontecendo aí nesse esquema. Então, agora o campo, ele vai ser inclinado em relação ao plano. Relação ao plano. Agora, vamos desenhar aqui, ó. Eu vou de novo desenhar de lado, tá? Já para facilitar. De lado. Aí eu vou desenhar aqui, ó, essa aqui é a minha espira, ela tá meio tortinha. Esse aqui é o centro dela, é o eixo de rotação. Esse aqui é o campo magnético, igual a gente tinha antes. Tudo que eu fiz foi dar uma rodadinha na espira aqui, ó. Ela tava assim, agora ela tá assim. É só isso. Foi só isso que aconteceu. E agora eu tenho esse ângulo θ aqui, ó. E esse ângulo aqui é θ, que é o ângulo que a gente vai precisar utilizar quando a gente vai calculando o torque aqui, ó. Mas beleza. Desse lado também tem, né? O ângulo, vamos fazer aqui o ângulo aqui. O ângulo aqui, ele vai ser θ, esse ângulo aqui. Vamos pensar como que a gente poderia calcular essas forças, F2 e F4, igual a gente fez antes. Se você pensar aqui comigo um pouquinho, já vou pensar mais sobre isso, você vai ver que o F2 e o F4, eles são exatamente iguais. Por que eles são exatamente iguais? Vamos imaginar aqui, ó. Imagina que essa caneta aqui que está na minha mão, ela é a linha, né? Por exemplo, o lado 1, o 2, o 3 e o 4. Vamos imaginar que é o lado 2. No primeiro exemplo, estava aqui, ó, né? E aí o campo magnético batia aqui e eu calculava a força. Agora, se você imaginar que eu rodei, o que aconteceu? Ao invés de ela estar aqui, ó. Né? Que eu giro um pouquinho. Ao invés de estar aqui, está aqui. Mudou a força devido ao campo magnético? Não mudou. Então, a força é a mesma aqui. A força ela não vai mudar. Agora, já o torque, lembrando que a gente está se preocupando aqui só com o módulo, né? A gente está só se preocupando com o módulo do torque, tanto faz, dependendo se o campo magnético vai para a direita ou para a esquerda, daí ia fazer um torque num sentido ou no outro. A gente tem que calcular o torque levando em consideração esse ângulo. O torque sim muda,
já a força, o módulo da força não. E aí, de novo, a gente calcula que o torque vai ser igual a R F seno de θ. E aí, de novo, eu vou ter dois torques. Um vai ser B sobre 2 IAB, seno de θ. E o outro, de novo, vai ser B sobre 2 IAB, seno de θ. E aí, de novo, eu posso somar os dois. Posso também trocar o IAzinho, ou IAzinho não, o BAzinho por Azão, que é a superfície ali da minha espira. E aí eu chego na equação um pouco mais geral, que o torque vai ser igual a I AB seno de θ. IAB seno de θ. Agora o que apareceu? Apareceu um seno ali, né? Seno do ângulo entre a espira e o campo magnético. Então, vamos pensar. Esse aqui é o torque é uma espira, tá? Torque é uma espira. E aí, uma espira. Então, esse é o torque uma espira quando eu tenho uma volta só. Quando eu tenho mais de uma volta ou várias voltas, eu tenho o que a gente chama de bobina, né? Então, vamos pensar aqui o que aconteceria se em vez de eu ter uma volta, agora eu tenho várias voltas. Então, se eu tenho várias voltas, por exemplo, aqui no lado 2, em vez de ter um fiozinho só, eu tenho um fiozinho, dois fiozinhos, três fiozinhos, quatro fiozinhos, cinco fiozinhos. Depende de quantas voltas eu tenho. Então, tudo que vai mudar quando eu tenho uma bobina em vez de uma espira, vai aparecer um N aqui, onde N é o número de voltas, mas é a mesma coisa. Então, se eu quiser um torque maior, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu fiozinho enroladinho e dar várias voltas. É isso. Então, se eu quero aumentar o meu torque, e é o que acontece quando você vai fazer um motor, o que você faz? Você multiplica pelo número de voltas. Por isso que geralmente você usa várias voltas, porque cada volta contribui com o mesmo torque de uma volta só. Então, se tiver 10 voltas, é 10 vezes mais. Esse aqui é o número de voltas. Número de voltas. Chegamos, então. Falei para vocês um pouquinho do torque e a gente chegou aqui finalmente na história do motor. Vamos tentar entender como o motor funciona. Vou mostrar alguns GIFs para vocês. Então esse aqui é um GIFzinho de um motor super simples. Esse motor aqui que ele tem uma bateria aqui. Aí aqui embaixo é um ímã e aqui é uma bobina, né? Que é um monte de fiozinho enroladinho aqui. E você vê, se dá um toquinho nele, ele começa a girar indefinidamente até acabar a bateria. Que é basicamente como funciona o motor elétrico. Que aí você liga ele na bateria, ele fica girando, você coloca a roda do carro aqui, ó, e aqui que ele faz? Ele faz o carro se mover. O princípio de funcionamento é extremamente o mesmo, é exatamente o mesmo, não extremamente, exatamente o mesmo. Vamos tentar relacionar isso com o que a gente viu até agora, né? Vamos voltar aqui, opa, depois eu mostro aqui para vocês. Então vamos voltar aqui, ó. Cadê o mouse aqui? Sumiu o mouse. Voltou. Então vamos pensar aqui, ó, nas nossas bobinas aqui que a gente viu. Cadê a bobina? Vou desenhar aqui, vai. Tá aqui a minha bobina. Vou desenhar ela de lado, melhor, vou desenhar ela de frente aqui, ó. De ladinho, né? Igual a gente tá fazendo aqui, ó. Então tá aqui o campo magnético, daqui para cá. E aí, quando eu coloco aqui, ele sofre uma força aqui, um torque, né? Como faz o torque, começa a girar. Então está aqui o campo magnético, esse é o campo magnético. O que é o campo magnético? É um ímã, né? É um ímã. Vou colocar aqui uma imagem para vocês aqui que talvez fique mais fácil de entender o desenho aqui. Espera aí. Que é o que eu estou tentando fazer aqui, ó. Mais esquematicamente. É esse desenho que eu estou tentando fazer, mas uma coisa um pouco mais esquemática aqui, para a gente conseguir relacionar com as contas que a gente está fazendo. Você vai entender porque tem um buraco aqui no meio. Então tá aqui a nossa espira e você tem essa força aqui, ó. Neste ponto aqui, ó, o que está acontecendo com a nossa corrente? Vamos olhar a nossa corrente elétrica, como é que ela tá. Ó, a corrente elétrica, ela tá descendo aqui, ó, né? A corrente elétrica, ela tá descendo e ela tá subindo pela direita. Então ela tá vindo na nossa direção aqui. Ela tá vindo na nossa direção aqui e ela tá indo para lá do outro lado, não é isso? E é por isso que deu esses sinais aqui do nosso fio aqui, né?
Por isso que deve ser o sinal dessas forças, não os fios, sinal dessas forças. E aí começa a girar aqui, né? Começa a girar, começa a girar, começa a girar. E aí o que acontece? Vai girando, vai girando, vai girando. Então, em um momento ela vai estar aqui. Aí depois ela vai estar assim. Eu coloquei bem em cima de mim o desenho. E aí depois eu continuo girando, ó, tá girando para cá assim, né? Gira, gira, continua girando, continua girando. Eventualmente ela vai estar, ó, vai estar assim. Eventualmente ela vai estar assim de novo, na horizontal. Só que se a gente colocasse um marcador, por exemplo, um marcador roxinho aqui, ó. Ó, coloquei o roxinho aqui, ó. Você está vendo que agora está desse lado? E aí a corrente elétrica, percebe que a corrente elétrica inverteu, ó. Porque a corrente que está saindo, vindo na minha direção, é aqui a da... É desse lado aqui, ó. Olha aqui de onde que veio isso. Veio daqui, ó. Ela está vindo na minha direção. Então, estou vendo a pontinha da flecha. Então, na esquerda, antes eu tinha a corrente vindo e na direita a corrente indo. Agora tem na esquerda a corrente indo e na direita a corrente vindo. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o torque seja o contrário. Então, ele gira para um lado e aí quando ele chega no outro lado, ele começa a girar para o outro lado. E aí eu não consigo fazer uma rotação nunca, né? Eu não consigo fazer um motor desse jeito. Se você quiser interpretar naquela ideia do ímã, talvez seja até mais fácil. Ó, esse aqui é o norte. E esse aqui é o sul, né? Ou ao contrário de cores. E aí o norte, aqui também tem o norte, né? Aqui é o norte. E aí ele vai repelir o norte para cá e vai puxar o sul, né? Por isso que a gente tem esse torque aqui, ó. Por isso que essa ideia de você imaginar como se fosse um imãzinho é super, super legal. Quando você chegou do outro lado, você vai ter o norte aqui para baixo e você vai ter o sul aqui para cima. E aí o que ele vai fazer, ó, esse norte que estava aqui, ó. Esse norte ele vai puxar o sul para cá e vai empurrar o norte para lá, ó. E aí, você está vendo que você vai girar no sentido contrário? E aí você não tem esse motor. Esse motor não vai funcionar. Por isso que para esse motor funcionar, você tem que, por exemplo, fazer essa quebra aqui ó, no meio, ó. Você tem que separar ele aqui, ó. E aí tem um detalhe de engenharia de como você faz isso, mas você separa ele em dois aqui, ó. Você pode, por exemplo, fazer o negócio girar e colocar aqui uma borracha aqui no meio que aí não passa corrente elétrica. Por que acontece? Quando esse lado tiver do outro, quando ele tiver girado, agora a conexão está para cá. Então, em vez da corrente ir, né, ó, aqui é o positivo, né? No começo a corrente está vindo para cá, e aí quando você chega no outro lado, a corrente inverte o sinal. E aí você volta com aquele torque inicial que você tinha. Porque você inverteu as correntes, a corrente elétrica, e aí esse aqui que era saindo, vira entrando, e esse que era entrando, vira saindo. Entenderam qual que é a sacada aqui? Fica meio confuso de eu mostrar aqui só chacoalhando as mãos para vocês. Mas vamos tentar entender melhor com os GIFs aqui, ó. Cadê os meus GIFs? Os meus GIFs. Vamos voltar aqui no primeiro aqui, ó. Aqui você pode estar perguntando, mas aqui não tem aquele negócio de estar quebrado ali no meio, né? Como é que fizeram aqui para funcionar então, Douglas? O segredo desse imãzinho é que nesse fiozinho aqui do lado, você raspa, porque ele é isolante em volta, né? Tem um esmalte em volta. Você raspa ele só de um lado aqui, ó, só embaixo, por exemplo. E aí quando ele chega do outro lado, que o torque vai ser no sentido oposto, é a parte não condutora e não tem mais corrente elétrica. E aí quando não tem mais corrente elétrica, não tem aquele torque no sentido oposto e não freia o disco. Então o segredo desse motorzinho aqui é só você raspar aqui de um lado só. Não vai raspar ele todo, né? O fiozinho todo. Raspa de um lado só, que aí você... Mas tem que ser do mesmo lado, né? Porque senão você nunca vai ter corrente elétrica. De ambos os lados você tem que... No fiozinho da esquerda, no fiozinho da direita, você tem que dar uma raspadinha aqui. Quando você faz a raspadinha, e aí você consegue que quando você faz os 180 graus, que o torque vai ser no sentido oposto, você vai estar encostando na parte isolante e aí não vai ter corrente elétrica, não vai ter o torque. Que é mais ou menos aqui a mesma história aqui. O que eu recomendo para você? Que eu dá uma parada e tenta imaginar qual vai ser o sentido da corrente elétrica para você ver que funciona exatamente o que eu estou falando. Se você perceber aqui ó, nesse desenho aqui, ó, a corrente, quando está desse lado aqui, a pazinha aqui, esse lado, a corrente sempre vai ser nesse sentido. Ó, quando chega aqui, trocou a corrente nesse sentido, corrente nesse sentido, corrente nesse sentido. Então ele vai trocando o sentido da corrente elétrica para que você tenha um torque eterno. Aqui acho que talvez tenha um pouco mais de... Fique mais fácil você perceber, ó.
naquele teu desenho. Faz o torque, aí gira, torque de novo, torque de novo, torque de novo, torque de novo, e assim por diante, até o seu motorzinho funcionar e acelerar o seu carro da Tesla, não é isso? Então, beleza, a gente viu aqui como funciona o motor. É claro que esse é o jeito mais simples de você ver o motor. Geralmente ele tem vários detalhes aí para deixar o motor mais eficiente possível, mas ele funciona dessa maneira. Você pode colocar várias espiras, geralmente você coloca 3 ímãs, então você tem aqueles motores com 3 ímãs diferentes num formato assim, ó. Você tem 3 ímãs diferentes assim, ó. Mas todos eles funcionam dessa maneira aqui. Se você vai ver, tem um monte de fiozinho enrolado. Quando você tem um monte de fiozinho enrolado, o que vira? Vira um ímã. E aí você faz bem parecido com o que a gente está fazendo aqui. E é isso, gente. O motor funciona mais ou menos dessa maneira. Só para dizer que a gente não fez conta utilizando essas equações, vamos fazer um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo aqui para a gente trabalhar com as contas. Deixa aí nos comentários se você aprendeu como funciona o motor. Dá para você fazer esses motorzinhos em casa, é super simples. De novo, o segredo daquele motorzinho primeiro que eu mostrei para vocês é você raspar de um lado só para você inverter o sentido da corrente. Na verdade, nesse caso você não inverte, você só cancela a corrente quando você está do outro lado. E aí você faça o motorzinho, filme, posta no YouTube e me marca lá, que eu compartilho o seu vídeo para a galera. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que a minha Espira ela tem uma área de 10 na menos 4 metros ao quadrado. O que isso quer dizer? 10 na menos 4 metros ao quadrado é 1 centímetro por 1 centímetro. Aproximadamente 1 centímetro de lado. Então, essa vai ser a minha Espira, ela vai ser 1 centímetro de lado. Eu vou dizer para vocês que o campo magnético vai ser igual a 0,02 Tesla. A corrente elétrica vai ser igual a 0,3 amperes. E o que eu quero mudar é o ângulo, tá? O que eu quero mudar é o ângulo. Então, vamos começar com o ângulo de 90 graus. O que quer dizer o ângulo de 90 graus? Vamos desenhá-la de lado, que é como a gente já vem fazendo há bastante tempo. Então, essa aqui vai ser o 90 graus. Vou desenhar o campo magnético, sempre indo da esquerda para a direita, só para a gente ser consistente, sempre fazer a mesma coisa. Se você tem dificuldade de entender qual que é o ângulo, desenhe um vetor normal aqui, ó. Aí você consegue perceber que faz 90 graus, né? Vamos colocar um marcadorzinho aqui. Esse aqui é o 90 graus. Então, esse aqui é o 90 graus. Vou fazer mais uma opção aqui pra gente. Girar ela aqui de 90. E aí a gente vai ter o quê? 0 graus, né? Aqui o marcadorzinho. O campo magnético continua para lá. Então, esse aqui é o 0 graus. E aí, vamos girar mais um pouco. Vamos colocar aqui, ó, para baixo. Agora continua girando, ó. O vetorzinho está para cá. E aí, o B está para cá. E aí, você tem aqui os 180 graus. 180 graus. Ah, não consigo perceber que esse aqui é 180 graus. Como é que vai de 90 a 0, 180? Vamos desenhar lá o relógio. Desenha lá o relógio. O B sempre está para cá, não é? Ó? Quantos graus que é isso aqui? 90. Quantos graus que é isso aqui? 0. Quantos graus que é esse aqui? 180. Ficou mais fácil de ver, não ficou? Só desenha ali o reloginho. Você já conseguiu ver. Vamos fazer o cálculo, então. Beleza, vamos fazer o cálculo. Vamos começar. Letra A, letra B, letra C, tá? Letra A, o torque vai ser igual a I. Opa, o I é verde, né? Tá certo. I, A, B, seno de θ. Quanto que é o I? O I é 0,3. Quanto que é o A? O A é 10 a menos 4 ou 1 centímetro ao quadrado, né? E o B ele vai ser igual a 0,02. E aí eu preciso multiplicar pelo seno de 90. E o seno de 90 graus é quanto? É 1, né? Então, se você fizer essa conta aqui, eu fiz essa conta em casa e ela deu pra gente 2 vezes 10 na menos 7 Nm. Então, esse é o torque aqui no primeiro caso. No segundo caso, é a mesma coisa, vai ser I. O torque vai ser igual a I vezes A vezes B vezes seno de θ. Só que agora o seno ele vai ser o seno de 0, né? 0 graus. Quanto que é o seno de 0? 0. Então, o torque é 0. Nesse caso, o torque é 0.
Ah, não consigo entender como que o torque pode ser zero nesse caso. Aí você troca o desenho pelo imãzinho. Lembra como é que a gente fazia o imãzinho? Tá aqui o ímã, aqui é o norte do ímã. Nesse caso, ó, o norte estava para cima, né? Agora, nosso ímã tá assim, ó. Aqui é o norte, aqui é o sul. Vai ter atração entre o norte e o sul? Vai. Mas vai fazer ele girar? Não vai. Porque ele estava puxando aqui ó, na linha, né? Então ele só estica. Ele não faz girar. Então não vai ter torque. Vai ter força? Vai ter força. Vai ter torque? Não vai ter torque. Não é isso? Ter força, mas não tem torque. Aí na letra C, vai ser torque igual a I vezes A vezes B vezes o seno de 180. E o seno de 180... Opa, seno de 180 graus. O seno de 180 graus é igual a menos 1. Ou seja, isso aqui vai dar menos 2 vezes 10 na menos 7 Newton-metro. Que é o que a gente imaginava que ia acontecer, né? O torque agora no sentido contrário. Se antes ele fazia eu girar para cá, agora ele está fazendo girar para cá. E aí aquela história, né? Para você fazer seu motor funcionar, você tem que ter alguma estratégia para fazer essa corrente trocar de lado. Senão você não vai conseguir fazer o seu motorzinho funcionar. Vamos para o próximo assunto aqui de agora, que é momento dipolar. Passamos essa parte aqui do motor, eu acho uma das partes mais interessantes, é que vale a pena você pegar sozinho, dar uma pesquisada um pouco mais, agora que você já sabe como funciona, o princípio físico de funcionamento. É lógico, se você for pegar um motor moderno, ele vai ter muito mais elementos nele. As bobinas elas vão ser feitas de uma maneira que otimize o trabalho. Você vai ter o núcleo metálico em cada uma das bobinas para você melhorar o campo magnético. Tem um monte de coisa para você fazer o seu motor ficar melhor, mas é assim que ele funciona, assim que você transforma energia elétrica em energia cinética, né? Porque o motor elétrico ele faz isso. Você pega energia elétrica e transforma em energia cinética. Agora você já pode dizer para todo mundo que você sabe fazer o motor. Vamos então para os assuntos. Segundo assunto, hoje são 3 assuntos, né? Vamos para o momento dipolar. Dipolar. Esse negócio de momento dipolar é sempre um assunto aqui que eu sempre achei muito difícil, quando era estudante. Sempre achei um assunto muito difícil de entender. Só que se você comparar ele com o caso o caso do eletromagnetismo, da força elétrica, vamos chamar assim, da força elétrica, do força devido a um campo elétrico, melhor, força devido a um campo elétrico, fica muito mais fácil de você entender. Então, você compara ele com a força devido a um campo elétrico e depois fazer com um campo magnético, você vai ver que é bem tranquilo de entender. Aí fica bem mais fácil. Por isso que eu vou fazer esse paralelo. Então, falando de momento dipolar, primeiro eu vou falar do momento dipolar elétrico. Momento dipolar elétrico. E aí depois eu vou para o magnético elétrico. E aí a gente vai fazer um paralelo, você vai ver como é tranquilo de entender. Como é que era um dipolo elétrico? O dipolo elétrico eu tinha uma carga positiva, eu tinha uma carga negativa aqui, e aí eu tinha uma distância D. Esse aqui é a distância D, Dzinho. Esse aqui é o eixo Z, que eu chamava, esse aqui era o eixo Z. E aí eu definia, cada uma tem carga Q, tá? Uma tem mais Q e outra tem menos Q a carga. Esse aqui é o centro do dipolo. Então, o dipolo elétrico é o quê? São duas cargas, uma positiva e uma negativa de mesma carga, separado por uma distância D. E aí, qual era a grandeza que eu definia? Eu definia uma grandeza que eu chamava de P, um vetorzinho P, que ele era igual a Q, que é a carga vezes a distância D, na direção K-chapéu aqui, ó, nessa direção aqui, ó. Esse vetor P aponta nessa direção da negativa para a positiva. E esse vetor P eu chamava ele de momento dipolar elétrico. Momento dipolar elétrico. É isso que a gente tinha. Aqui era o dipolo, ele era caracterizado pelo momento dipolar elétrico. A gente já vai ver o momento dipolar magnético, a gente vai ver onde é que ele entra, mas eu quero fazer o do momento dipolar elétrico, que ele é mais fácil de entender. Então a gente tinha a carga positiva e a carga negativa. Como é que eu defini esse P? É um P minúsculo aqui, tá?
Cuidado aqui que eu fiz ele meio grande. Vamos colocar aqui um P minúsculo. Opa. Um P minúsculo. Como que a gente define esse momento dipolar elétrico? A gente pega o valor das cargas, multiplica pela distância e coloca o vetor que apontando da carga negativa para positiva. E aí se eu pego esse dipolo e coloco ele num campo elétrico, vamos pensar aqui, eu coloco ele num campo elétrico. Está aqui o campo elétrico. Se eu coloco um campo elétrico, lembrando, se o campo elétrico ele tem da esquerda para a direita, como é que eu posso imaginar ele para facilitar o seu entendimento? Lembra, o campo elétrico ele sai da partícula positiva, já apago isso aqui, e ele entra na partícula negativa. Desenhando as linhas de campo aqui. Ó. Então, se ele está saindo da esquerda para a direita, isso é equivalente a eu ter um monte de partículas positivas aqui. Ó. Então, se você não consegue saber só olhando se essa partícula positiva vai ser atraída ou não, você pode fazer esse truquezinho aqui e aí você consegue mais fácil entender se a partícula vai ser atraída ou repelida. Então, e esse campo elétrico é equivalente a ter um monte de partículas positivas aqui, o que vai acontecer? A positiva vai ser repelida para a direita e a negativa vai ser repelida para a esquerda, vai ser atraída para a esquerda, não é isso? E se a gente definir aqui um eixo aqui no meio, ó, você vai ver que vai fazer um torque também. Se você amarrar as duas aqui em relação a esse centro, vai ter um torque, vai ser assim, e ele vai começar a girar. Como que eu consigo escrever esse torque? Esse torque vai ser igual ao momento dipolar elétrico, produto vetorial com o campo elétrico. E a energia potencial, que é a energia armazenada nesse dipolo, vai ser igual ao produto escalar do momento dipolar elétrico com o campo elétrico. Isso aqui a gente viu lá antigamente, faz muitos capítulos, nem lembro qual capítulo que foi. Ah, precisa lembrar disso aqui agora? Mais ou menos, eu só vou fazer um paralelo para você ver como é fácil de entender depois. Então, o que é a de cima aqui? Ó, só relembrando aqui a de cima, esse aqui é o torque em um dipolo elétrico. Torque em um dipolo elétrico. Então aqui a gente consegue calcular o torque, igual a gente fez o torque agora há pouco, esse é o torque em um dipolo elétrico. Aí esse aqui é a energia potencial de dipolo elétrico. Energia potencial em um dipolo elétrico. Ah, mas isso aqui não serve para nada, nunca vou usar isso na minha vida. O exemplo mais simples que a gente sempre faz é a molécula da água, né? Ó, lembra que a molécula da água é H2O? E ela tem mais ou menos esse formato aqui em 3 dimensões. E aqui, ó, ele é o negativo. E aqui é o oxigênio, não o negativo. O oxigênio é negativo, os hidrogênios são positivos. Então você pode simplificar esse átomo de hidrogênio como se fosse um dipolo. Aqui é o lado positivo e aqui é o lado negativo. E aí o que você faz? Você coloca ele num aparelho chamado micro-ondas. O que ele faz? Ele faz um campo elétrico oscilante e aí ele faz um torque e faz essa molécula vibrar. A molécula vibrando, ela ganha energia térmica, né? Ela ganha energia térmica, ela passa essa energia para o que está em volta do seu alimento e esquenta o seu alimento. Então, aqui é uma aplicaçãozinha, acho que a aplicação mais famosa do momento dipolar elétrico é a molécula da água, que ela faz um dipolo, porque ela tem uma região positiva e uma região negativa. Quando você coloca um campo elétrico que fica oscilando, você vai fazendo ela vibrar para um lado para o outro, e aí ela esquenta, e aí você faz com que o que está em volta da água também esquente, você esquenta seu alimento. Esse é o exemplo mais clássico do momento dipolar elétrico, é por isso que a galera estuda. A aplicação mais famosa é o do micro-ondas. Mas eu não quero entrar muito nisso agora, porque a gente está falando momento dipolar magnético, que agora sim é novidade. Quando eu estou falando de campo magnético, aí não tem como eu ter uma partícula positiva e uma partícula negativa. Não existem monopolos magnéticos. O que a gente tem é sempre um ímã, né? O ímã, que ele tem o polo norte e ele tem o polo sul, né? E aí a gente acabou de ver que a nossa espira, ela se comporta como se fosse um ímã.
Então, essa espirazinha que a gente veio fazendo, que eu estou olhando ela meio de fiango aqui, igual foi o primeiro desenho que eu fiz. É como se ela fosse um ímã. Nossa, o que aconteceu ali? Aqui em cima o norte, aqui em cima o sul, né? Dá para entender. Então a gente troca essa nossa espira por um ímã. E aí eu tenho um dipolo. Por que eu tenho um dipolo? Porque eu tenho dois polos, o polo norte e o polo sul, não é isso? Então aqui o equivalente ao dipolo elétrico, que tinha uma positiva e negativa, é um ímã ou uma espira, aqui, ó, que a gente tem um polo norte e um polo sul. E aí a gente pode calcular o torque. Como é que a gente calculava o torque nessa espira quando... Vamos fazer aqui de novo. Troquei a minha espira. Troquei a minha espira por um ímã. Por que é um ímã? Porque ela trabalha como se ela fosse um ímã. A gente conversou bastante sobre isso. E aí, se eu coloco um campo magnético aqui, ó, eu vou gerar um torque, que foi o que a gente acabou de ver. Que torque que é esse? Torque vai ser igual a I vezes A. Tem um N aqui, ó, desculpa, que vale para bobinas também, isso que a gente vai fazer, então vamos colocar um N aqui, ó. O N, o I vezes A vezes B, troquei o B para verde, não deveria ter colocado verde, mas beleza. Vezes o seno de θ. Essa equaçãozinha que a gente acabou de ver. E aí o que acontece aqui? Eu vou pegar esse N e A e eu vou chamar ele, eu vou dar um apelido para ele de Mi. Eu vou chamar o N e A de Mi. E esse Mi, o que ele vai ser? Ele é o que a gente chama de momento dipolar magnético. Momento dipolar magnético. É claro que a gente está fazendo isso aqui, ó, só para bobina, né? Mas esse momento dipolar magnético, ele funciona para qualquer ímã. Qualquer ímã vai ter o momento dipolar magnético dele. Mas esse aqui a conta que a gente está fazendo, ela vale para espira. Mas aí qualquer ímã vai ter um momento dipolar magnético dele. E ele vai ser dado em ampere metro ao quadrado ou joule por Tesla. São as duas opções que a gente tem. E aí o que acontece? Ó, a nossa equação do torque, ela ficou assim, ó, torque igual a Mi vezes o B vezes o seno de θ, não é isso? Eu posso reescrever isso de uma forma vetorial. E eu posso escrever assim, ó, o torque... Opa, faltou um vetor aqui, ó. Ó, ninguém me lembrou, né? O torque vai ser igual a Mi produto vetorial com B. Aqui. E compara agora com o que a gente viu aqui, ó, para o momento dipolar elétrico. Não é a mesma coisa? Não é o mesmo formatinho aqui, ó? Não é? Olha só. Mesma coisa, né? Aqui é MIB, aqui é PE. Porque antes era campo elétrico, agora é campo magnético. Antes era momento dipolar elétrico, agora é momento dipolar magnético. Mas para onde que aponta esse Mi aqui? Ó? Vamos pensar na nossa espira. Se a nossa espira está aqui, ó, e a corrente elétrica é para cá, o Mi ele sempre aponta aqui, ó, é perpendicular, esse é o Mi. E aí a gente vai aprender a fazer isso aqui direitinho na próxima aula. Mas a ideia é o seguinte, você coloca os seus dedos aqui na direção da corrente e o dedão vai apontar na direção do Mi. Então você coloca aqui, ó, enrolando aqui, ó, tá para cá. Se você inverte a corrente, tá para cá. Essa é a ideia aqui por trás da direção do Mi. A gente vai fazer isso mais na aula anterior. Então, se a corrente agora é para esse lado, aí o Mi ele aponta aqui na normal, a face, e aí ele aponta para baixo. Então esse Mi aqui é o momento dipolar magnético. A gente faz um exemplo aqui para ele da espira, mas ele é uma coisa muito mais geral. A gente também, eu só não tampar aqui que eu vou ter que utilizar de novo. A gente também pode calcular a energia no potencial, a energia potencial em um dipolo magnético. E aí você já pode chutar como é que ela é, né? Então a energia em um dipolo magnético vai ser menos o Mi, produto escalar com B, né? Porque é o mesmo formato. Então essa aqui é energia potencial. Energia potencial em um dipolo magnético. Em um dipolo
magnético. Então tá aqui, ó. Torque em um dipolo magnético, energia potencial em dipolo magnético. Eu quero ver da Mi de onde que vem daqui. Mas não é só de bobinas aí, né, que a gente vai ter o nosso Mi. Existem partículas que têm o Mi intrínseco delas, que é, por exemplo, o elétron, o próton. Então aqui eu vou anotar aqui para vocês, ó, partículas elementares possuem Mi intrínseco. Intrínseco. O que quer dizer intrínseco? Quer dizer que é uma propriedade igual à massa. Então, se você tem, por exemplo, um elétron, ele vai ter o próprio Mi dele, ele vai ter o momento dipolar magnético dele, e nesse caso ele vai ser igual a 9,3 vezes 10 na menos 24 joule por Tesla. Geralmente chama isso de spin do elétron, não tem o spin do elétron? O spin do elétron é essa propriedade intrínseca que faz ele ter, que a gente chama de spin, né? Que faz ele ter um momento dipolar magnético que é dele. Não precisa. Spin em inglês quer dizer giro. Você fica imaginando o elétron girando, mas não é isso, não. Ele não está girando, não. Não está girando, é só uma propriedade que ele possui. Ele possui o momento dipolar magnético intrínseco. O próton também. Próton também possui, o valor é 1,4 vezes 10 na menos 26, bem menor, né? Joule por Tesla. Então, todo ímã vai ter um momento dipolar magnético e algumas partículas, algumas propriedades, tipo carga, massa e momento dipolar. São partículas, são propriedades intrínsecas da matéria, são propriedades intrínsecas que os elementos têm. Por isso que quando a gente pega um ímã, por exemplo, aí a gente vai ter a contribuição dos elétrons para fazer um ímã permanente, por exemplo. Vou fazer 2 exercícios, então, só para a gente fixar aqui esse conteúdo. Esse aqui é o 56. Uma espira circular de 15 centímetros de raio. Ah, mas eu só fiz espira quadrada. Valia para circular também, eu falei lá no começo. Conduz uma corrente de 2,6 amperes. Anormal ao plano da espira, faz um ângulo de 41 graus com um campo magnético uniforme de módulo 12 teslas. Letra A, calcule o módulo do momento dipolar magnético da espira. Letra B, qual é o módulo do torque que age sobre a espira? Então, na letra A, ele pede para a gente calcular o Mi. O módulo do Mi, que é o que ele quer saber, como é que é? É N vezes I vezes A. Nesse caso, é uma espira. Então, espira quer dizer que é uma volta só. Então, esse aqui é N igual a 1. A corrente elétrica, ele falou para a gente que é 2,6. E a área, ele não falou quanto que é a área. Ele só falou que uma espira circular de raio 15 centímetros. Mas a gente sabe que a superfície, a área de um círculo é πr ao quadrado. Onde R, nesse caso, é 0,15 metros, né? Ou 15 centímetros. Então, πr ao quadrado. E aí, se você fizer essa multiplicaçãozinha aqui, você vai encontrar o total de, se eu não errei a conta, 0,184 amperes metro ao quadrado. Então, uma espira circular, mais ou menos esse tamanho assim, né? 15 centímetros de raio, 30 centímetros de diâmetro. Essa é a corrente, esse é o momento dipolar dessa espira. E aí, na letra B, ele pergunta qual que é o torque. Então, a gente tem a nossa espira aqui, ó. A espira, vamos colocar ela aqui assim. E aí a gente tem o campo magnético para cá. E aí a gente sabe que o ângulo entre esse vetor aqui e o B, e esse vetor aqui é 41 graus, né? É isso aqui que a gente sabe. E aí a gente quer calcular o torque. Como que eu calculo o torque? Vou fazer o módulo do torque só, né? O módulo do torque vai ser Mi vezes o B vezes o seno do ângulo. Que eu estou escrevendo essa equaçãozinha aqui, só que sem utilizar o caráter vetorial, né? Só estou querendo saber o módulo. Essa aqui, ó, Mi B seno de θ. É essa que eu estou utilizando.
Quanto que é o Mi? O Mi eu acabei de calcular. Vai ser 0,184. O B, quanto que é? 12 Tesla. 12 Tesla é coisa pra caramba. Vezes o seno de 41 graus. Isso aqui vai dar pra gente um torque de 1,45 Nm. Ah, mas 1,45 Nm não me diz nada. Então vamos só fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você tem aqui uma dobradiça e aqui você tem um pedaço de madeira aqui, ó, certo? Aqui é um pedaço de madeira. E aí você empurra ele, esse pedaço de madeira, ele tem 10 centímetros. Então 10 centímetros, uma régua, uma régua de 10 centímetros e você empurra ela aqui, ó. Tipo esse aqui, ó, você empurra ela aqui, ó. E aí vamos tentar ver quanto que é esse torque aí aproximadamente, tá? Eu vou fazer o torque de 1 Nm. Se eu colocar 10 newtons para cá, ó, o que é 10 newtons? 10 newtons é como se você colocasse aqui 1 kg. 1 kg. Aí isso aqui vai me dar aproximadamente 1 Nm. Então, 1 Nm, o que é? Você pega 10 centímetros e coloca 1 kg aqui na ponta. Esse é o torque. É bastante até, vai. Dependendo, né? Para um ser humano até que às vezes até bastante. Não é absurdo, mas é um valor considerável. Então esse é o torque nessa espira aqui, é 1,45. Sabe que 1 Nm é 1 kg a 10 centímetros de distância. Esse era o exercício 56. Vamos fazer o 57 agora. O 57 ele fala assim ó, pra gente, ó. Uma bobina circular tem 160 espiras e de 160 espiras tem um raio de 1,9 centímetros. Calcula a corrente que resulta em um momento de polar magnético de 2,3 amperes metro ao quadrado. Como que eu calculo o Mi? O Mi vai ser igual a N e A. N e A. Nesse caso, ele me deu o valor do Mi e ele quer saber o valor da corrente elétrica, que é o I. Ou seja, a corrente elétrica I vai ser igual a Mi dividido por Nzão A. Nzão A. E aí é só eu fazer a conta aqui. O Mi, ele falou que é 2,3. E ele falou que o número de espiras é 160. E ele falou que o A... Ele falou que o raio é a bobina circular, 1,9 centímetros de raio, então a mesma coisa de antes, que é 0,019 pi ao quadrado, né? Então, vou colocar o pi primeiro, vou colocar na ordem aqui. Então, vai ser pi vezes 0,019 ao quadrado. E aí, se você fizer essa continha, você encontra uma corrente elétrica de 12,7 amperes. Então, essa é a corrente elétrica que faz essa bobina de 160 espiras ter esse momento de polar magnético aqui. Essa era a letra A. Letra B, determine o valor máximo do torque a que a bobina é submetida quando é percorrida por essa corrente, quando sendo percorrida por essa corrente é colocada na presença de um campo magnético uniforme de 35 militesla. Vamos voltar lá por exemplo aqui, ó, que a gente viu aqui, ó. Esse aqui, ó. Cadê? Qual é o ângulo para o qual o torque era máximo aqui? O torque é máximo quando o ângulo é 90 graus. Então, quando o ângulo é 90 graus, que o torque é máximo. Então, ele quer saber qual é o torque máximo, ele quer que o ângulo seja 90 graus. É isso que ele quer pra gente. O valor máximo do torque vai acontecer quando o θ é 90 graus. Então, o torque vai ser igual a Mi vezes B vezes o seno de 90. E o seno de 90, quanto que é? É 1. Então, isso vai ser só Mi vezes B, que vai ser igual a 2,3 vezes o 35 vezes 10 na menos 3. E aí, isso aqui vai dar pra gente o torque máximo, que se eu não errei a conta, é aproximadamente igual a 8,05 vezes 10 na menos 2 Nm. Esse vai ser o torque máximo. Então, encerramos essa parte aqui de momentos de polar magnético. A gente vai para a última parte da aula de hoje, que vai ser sobre a descoberta do elétron. Vamos fazer aqui descoberta do elétron agora. Que número que a gente está? Número 4. Se não for número 4, errei, mas eu acho que era o número 4. Então, vamos aqui para o número 4. Porcaria.
Número 4. É o último assunto desse capítulo, tá? Descoberta do elétron. Descoberta do elétron. Aí a descoberta do elétron aqui ela é feita pelo J.J. Thomson. J.J. Thomson. Às vezes eu falo J.J. Thompson, mas não tem o P. É J.J. Thomson e foi feito em 1897. Essa foi a data da descoberta do elétron. Se você quiser saber quem é o J.J. Thomson, é esse cara aqui, ó. Esse aqui, vou pegar uma foto bonita dele aqui, ó. Esse aqui é o J.J. Thomson. Esse cara que foi que descobriu o elétron. A gente vai ver qual foi o processo por trás disso. É claro que ele não pensou em tudo isso de uma vez só, igual a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um negócio bem resumido, né? Claro que levou semanas, meses de trabalho para chegar à mesma conclusão que a gente vai fazer agora. A primeira coisa, a gente vai precisar de um tubo de raios catódicos. Vou abrir o videozinho aqui para vocês. Então tá aqui o videozinho do tubo de raios catódicos. O que é um tubo de raios catódicos aqui? Se a gente pegar essa imagem aqui, a gente tem uma ideia. É basicamente um tubo de vidro aqui que você tem vácuo dentro e você tem um material fluorescente aqui dentro. E aí você liga de um lado negativo e do outro positivo e aí você tem uma circulação de elétrons. Quando esses elétrons batem nesse material fluorescente, ele fica verdinho e aí você consegue ver o caminho que os elétrons fizeram. Então ele vai ligar aqui na tomada e aí você vai ver aqui, cadê? Liga na tomada aí, ó. Aí você está vendo os raios catódicos aqui. Na época da descoberta do elétron, o que o J.J. Thomson estava querendo fazer? Ele estava querendo descobrir o que eram esses raios catódicos. E aí, através dessa descoberta que a gente sabe hoje que são os elétrons, está vendo o movimento dos elétrons ali? A luz verde não são os elétrons. A luz verde vem da interação dos elétrons com o material fluorescente ali. Então é isso que você está vendo. Você está vendo o trajeto dos elétrons, você está vendo o elétron em si. Mas ele estava tentando descobrir o que tinha nesses raios catódicos e aí ele acaba descobrindo o elétron a partir disso. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, como que isso foi feito, né? Uma das coisas que a gente vai trabalhar bastante é com a deflexão desses elétrons, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui agora. Quando você aproxima um ímã desse raio, você consegue ver que ele é defletido. Por que ele é defletido? Vamos lembrar lá. Força com campo magnético, aquele era um ímã, tá? Força com campo magnético faz uma partícula carregada em movimento. E é isso que vai acontecer. Ele causa uma força e ele é defletido, né? Então essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui. Então é isso que a gente vai fazer, tentando um ímã e campo elétrico. A gente vai tentar descobrir o elétron, mostrar como que o J.J. Thomson descobriu que existiam elétrons. Então deixa eu só tirar isso aqui da minha frente. Aqui é um tubo de raios catódicos que chama, tá? Tubo de raios catódicos. Então beleza, vamos fazer aqui o esquema. O nosso tubo de raios catódicos, o exemplo de desenho dele, o desenho clássico, ele é assim, ó. Então esse aqui é o nosso tubo de raios catódicos, tá? E aí você tem aquela faixinha verde aqui, ó, que é o que? São os elétrons, mas na época ninguém sabia. A pergunta que ele fazia era: o que é isso? O que é isso? O que já se sabia lá naquela época? Naquela época já se sabia que se você colocasse partículas carregadas positivamente perto, então você colocasse aqui cargas positivas ou coloca uma placa carregada positivamente, positivo de uma bateria, por exemplo, algo que cria um campo elétrico, tá? Cria um campo elétrico aqui. O que você ia ver? Você ia ver que esses raios catódicos eram defletidos aqui em direção a essas cargas positivas. E aí, sem eu falar para vocês qual a conclusão que você tira disso daqui, isso que já se sabia na época antes da descoberta do elétron, tá? Se você colocou cargas positivas, ele vai ser defletido em direção às cargas positivas. O que você consegue concluir sabendo disso? Pensa aí um pouquinho. Já pausa aí se você quiser pensar mais. Eu já vou dar resposta, senão o pessoal dorme. A conclusão é que os raios catódicos eles têm carga negativa. Já que eles são atraídos para as cargas positivas, eles têm que ter carga negativa. Então a conclusão é algo com carga negativa. Com carga negativa. Outra coisa que você podia fazer, que vai dar mais ou menos o mesmo efeito, ao invés de você colocar um campo elétrico, nossa, o que eu fiz aqui? Você podia colocar um campo magnético.
Podia colocar um campo magnético, que aí você vai ter o mesmo efeito. Já vou mostrar como. Pera aí, deixa eu desenhar aqui o meu tubo de raios catódicos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um campo magnético entrando na página. Campo magnético entrando na página. Vamos lembrar da equação. FB igual a QV vezes B. Então, para eu descobrir a direção da força, né, os elétrons eles estão indo para cá. Estão indo para cá. Inicialmente, o elétron está indo para cá. Então, vamos fazer aqui a regra da mão direita de novo. Ó. Primeiro F, V e B. O V é para cá, o B é para dentro. Então, a minha mão aqui. O V, esse que é o V. O V é para cá. O B é para dentro da página. Então, o F daria para cima. Só que como é elétron, troca o sinal. Então, a força é para baixo. Então, a força que ele vai sentir aqui é para baixo. Ou seja, eu vou ter essa deflexão aqui também. Então, eu consigo fazer esse comportamento tanto com um campo elétrico quanto com um campo magnético. Então, o que a gente consegue encontrar aqui? Vamos pensar, igual a gente fez lá na aula passada. Isso aqui que eu já sabia, tá? Esses aqui são os experimentos do Thomson, até que é o que já se sabia. O que a gente viu lá na aula passada sobre o espectrômetro de massa? Que ele vai fazer um movimento circular. Se uma partícula carregada em movimento no campo magnético vai fazer um movimento circular. Esse movimento circular ele tem um raio R, né? Um raio Rzão. E aí a gente lembra, se eu estou fazendo um movimento circular, eu vou ter uma força centrípeta. Essa força centrípeta vai ser igual a mv ao quadrado. Pera aí, deixa eu deixar bonito, tá feio isso aqui. Cadê o... Opa. Essa força centrípeta vai ser igual a mv ao quadrado sobre raio, né? Essa é a força centrípeta. Se eu souber o raio e a velocidade do elétron e a massa, essa é a relação. Eu não sei qual é a força centrípeta, mas eu sei qual é a força que está fazendo ele fazer o movimento, ou seja, essa força centrípeta, ela vem do FB, né? Do módulo do FB. Então, a força centrípeta é igual à força que o campo magnético está fazendo na minha partícula. Qual é essa força que o campo magnético está fazendo na partícula? É a carga do elétron vezes, estou fazendo em módulo, tá? Vezes a velocidade, vezes o B, vezes o seno de θ. Só que ó, o campo magnético está entrando no plano, entrando ou saindo, tanto faz. Então está em Z aqui, vamos chamar que seja em Z. E o movimento do elétron ele está aqui, ó, nesse outro plano, está no plano XY. Então esse ângulo aqui é 90 graus, né? E o seno de 90 é 1. Ou seja, o módulo dessa força que o campo magnético faz é QVB. QVB. A carga está em módulo aqui, ó, tá? Vou deixar em módulo aqui. A carga está em módulo. Então, lembrando que eu posso igualar a força centrípeta com a força que o campo magnético faz, eu vou encontrar que mv ao quadrado sobre r vai ser igual a QVB. Então, recapitulando, o que eu fiz aqui? Eu fiz bastante conta, acho que vocês não pegaram, talvez. O que eu estou fazendo? Eu tenho um tubo de raios catódicos, que nada mais são elétrons, mas na época ninguém sabia o que era aquilo. Eu já sabia que tinha carga negativa, então já sabe que a carga é negativa e tem duas maneiras básicas de defletir, que dava para ver que dava para defletir esse raio catódico. Uma era com campo elétrico e outra era com campo magnético. Vamos trabalhar com o campo magnético, depois a gente vai usar o campo elétrico. Trabalhando com o campo magnético, a partícula vai fazer um movimento circular. Ela fazendo um movimento circular, eu preciso ter uma força que faz o movimento circular. Essa força que faz o movimento circular eu chamo de força centrípeta. Então, a força que o campo magnético faz é a força centrípeta. A força centrípeta é mv quadrado sobre raio. E a força do campo magnético é QVB seno θ. E eu só igualei as duas. FB igual a força centrípeta. Então, eu encontrei, vou repetir aqui, ó, que mv ao quadrado sobre r é igual a módulo do QVB. O que eu vou fazer aqui agora? Vou dar uma simplificada aqui, ó, e vou isolar o Q sobre M. Então, eu vou passar o M para cá, o V para cá e o B para cá. Então, vai ficar assim, ó, V ao quadrado sobre VR vezes o B vai ser igual ao módulo do Q sobre M. Ou seja, eu posso cortar isso aqui com isso aqui. Eu sei que o módulo do Q, que é a carga do elétron dividido pelo M, carga da partícula que tem ali, que eu não sei o que é,
vai ser igual a V sobre RB. Então vamos olhar aqui, ó. Essa aqui é a informação que eu estou querendo extrair, tá? A razão, carga, a massa. E a gente vai ver como que a partir da razão, carga, a massa ele propõe que é o elétron, né? Que é o que a gente considera a descoberta do elétron. Vamos pensar aqui, ó. O que eu sei desse lado aqui, ó? Eu sei o raio da trajetória, né? Eu sei o raio da trajetória porque é só eu olhar aqui e medir na régua. O campo magnético eu sei porque sou eu que escolho o campo magnético. A velocidade eu não sei. Esse aqui eu não sei, ó. Eu preciso eliminar essa velocidade. Porque essa velocidade eu não sei qual que é. Mas eu posso tentar descobrir a velocidade. Qual que vai ser a minha estratégia? Eu quero eliminar essa velocidade da conta para eu fazer a razão, carga, massa. Então, o que eu vou fazer? Olha a minha estratégia aqui, ó. Esse aqui é o meu tubo de raios catódicos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, de novo, o meu campo magnético aqui. E aí, o meu campo magnético, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer defletir para baixo, igual aqui. Só que eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar um campo elétrico, ó, cargas positivas aqui e cargas negativas aqui, ó. O que vai acontecer? O campo magnético vai fazer uma força para baixo, força devido ao campo, vou fazer aqui, ó. A força FB vai ser para cá. E para cima vai ser a força do campo elétrico, que o campo elétrico faz na partícula. Então, eu vou controlando esse campo elétrico e o campo magnético de maneira que a partícula vá retinha aqui, ó. Quando o raio ele é retinho, o que eu concluo? Nesse caso, a força devida ao campo elétrico é igual à força devida ao campo magnético, correto? Porque ninguém ganhou. De novo aqui repetindo, ó. Eu coloquei o campo magnético para fazer o raio catódico ser defletido para baixo. Agora, eu coloco um campo elétrico atraindo esse raio catódico para cima. E eu vou escolhendo esse campo elétrico até que fique horizontal o movimento. Se o movimento é horizontal, eu concluo que o campo elétrico, que a força devida ao campo elétrico é igual à força devida ao campo magnético. Qual que é a força devida ao campo elétrico? Vamos lembrar lá. Força devida ao campo elétrico é igual a Q vezes Z. Então, vamos escrever aqui para a gente. Eu tenho que Q vezes Z, módulo do Q, vezes o valor do campo elétrico. Aí vai ser igual a força do campo magnético, que vai ser módulo do Q, vezes V, vezes B, vezes seno de θ, mas o θ nesse caso é 90 graus de novo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar as cargas aqui, ó. Cortei as cargas e eu encontro que o campo elétrico é igual a V vezes B. Ou seja, V é igual a E sobre B. E aí eu consigo jogar ali em cima e eu encontro finalmente que... Peraí. Aqui, vou jogar isso aqui em cima, ó. Aqui em cima. Enquanto que o módulo da carga do que tem no raios catódicos dividido pela massa vai ser igual a E dividido por RB ao quadrado. Ah, mas não entendi nada aqui, ó, que não me adiantou de nada. Adiantou sim, porque o campo elétrico você consegue medir. Fácil, só você pode ter milhares de maneiras de você descobrir qual é o seu campo elétrico. É só você utilizar alguma coisa com carga conhecida e medir a força. Então, o campo elétrico você sabe o valor que é. O campo magnético você também sabia o valor que é. E o raio é só medir na régua. Então, você tem esses três valores aqui e aí você consegue descobrir Q sobre M. E o que ele descobriu, o Thomson, o JJ Thomson, ele descobriu que Q sobre M é igual a 0,7 vezes 10 na 11 coulombs por quilograma. Ah, beleza, não me adiantou nada. O que eu faço com essa informação? O que ele fez? Ele pegou o átomo mais leve que ele conhecia, que era o hidrogênio, e fez a mesma conta. Então, se a gente pegar para o hidrogênio... O hidrogênio, a gente sabe hoje que hidrogênio é só um próton, né? O átomo de hidrogênio é um próton, talvez tenha um elétron lá, mas nem sempre tem um elétron. E o elétron é muito mais leve do que o próton, então o que importa só é o próton nessa nossa conta aqui. Ele pegou o átomo mais leve que ele conhecia, que chamava de hidrogênio, só que você não sabia que era um próton, mas não faz diferença, só sabia que era o átomo mais leve que tinha. Ele pegou a carga desse hidrogênio, que é a carga do próton, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19, essa carga era conhecida. E a massa também era conhecida, que era 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Quilogramas aqui, coulombs. Isso aqui deu 0,96 vezes 10 na 8 coulombs por quilograma. E aí você compara as duas. Ó, esse é o átomo mais leve
E esse aqui é o que tem no raio catódico, que eu não sei o que é. Então aqui, ó, de duas uma. Ó, esse aqui é 10 na 11 e aqui é 10 na 8. Aproximadamente 1000 vezes, né? Diferença, um pouco mais de 1000 vezes aqui. Qual que era o esquema aqui? A gente não sabia nem a carga nem a massa, mas a gente sabe a razão carga a massa. Ou a carga dos raios catódicos é 1000 vezes maior, ó, porque esse aqui é 10 na 8, esse aqui é 10 na 3, então você tem um 10 na 3 aqui de diferença, aqui, ó, 10 na 3. Ou a carga era 1000 vezes maior, ou a massa era 1000 vezes menor. E foi isso que ele concluiu, que ou a carga era 1000 vezes maior ou a massa era 1000 vezes menor. Só que não fazia sentido a carga ser 1000 vezes maior, porque você ia conseguir perceber isso. Porque aí você teria, se essas partículas fossem com uma carga muito grande, você ia conseguir atrair qualquer coisa, né? 1000 vezes mais forte do que qualquer outra partícula aí que você tem. Então, se fosse 1000 vezes, se o campo elétrico que ela gera é 1000 vezes mais forte do que qualquer outra partícula, você ia ter percebido. Então, o que ele conclui aqui é que a massa é 1000 vezes menor. Então, qual a conclusão dele? Nesse raio catódico tem uma partícula super pequenininha com uma massa em torno aí de 2000 vezes menor do que a massa do átomo mais leve. Então, ele descobre que tem uma partícula muito mais leve e essa partícula leva o nome futuramente de elétron e essa é a descoberta do elétron. Essa é a história por trás da descoberta do elétron. Eu sei que fica meio estranho a gente imaginar aqui que não tem muito. Você, eu queria ver o elétron, mas é isso, né? Você precisa de bastante estudo para você conseguir entender a sutileza, para o cara conseguir perceber que ele descobriu uma partícula nova. Só para a gente não passar em branco, vamos fazer um exercício sobre esse assunto aqui, ó, que é o número 8. Ele fala assim, ó, um campo elétrico de 1,5 kV por metro e um campo magnético perpendicular de 0,4 Tesla agem sobre um elétron em movimento sem acelerá-lo. Qual é a velocidade do elétron? É isso que ele está perguntando para a gente. Que nada mais é do que nossos raios catódicos andando para cá. E aí você vai ter uma força devido ao campo elétrico para cima e a força devido ao campo magnético para baixo. Como ele fala que não está acelerando ela, essa é a conclusão que a gente chega. E a gente sabe que para não ter aceleração, o campo elétrico tem que ser, a força do campo elétrico tem que ser igual à força do campo magnético. Aí repetindo a conta que a gente fez, vai ser Q vezes Z, vai ser igual a QVB vezes o seno de θ, mas como é perpendicular, o θ é 90 graus, então isso aqui vai para 1, ou seja, corto o Q com o Q, e eu encontro que E igual a VB, ou seja, a velocidade do elétron vai ser igual a E sobre B. Aí, só substituindo os valores, isso aqui vai dar para a gente 1,5 vezes 10 na 3, dividido por 0,4, e isso aqui, se eu não errei a conta, vai dar para a gente 3,75 vezes 10 na 3 metros por segundo. Então, você consegue saber aqui a velocidade do elétron, só você sabendo o campo elétrico e o magnético. Se você tentar não defletir ele, né? Essa que é a sacada, você tenta não defletir ele, e aí você consegue descobrir qual é a velocidade do elétron. Acho que por hoje tá bom. Encerramos esse capítulo aqui. E até a próxima.